Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro, Uma Santa e Três Reitores. Durante esse quadro, a gente faz uma entrevista com os três reitores que passaram aqui pelo Santuário de Santa Dulce. Hoje, a gente está aqui com o atual reitor, Frei Giovanni Messias, que vai bater um papo com a gente, ele que está aqui desde 2017 e está fazendo muito trabalho aqui, né, Frei? Seja bem-vindo ao nosso quadro. Olá, paz e bem, é uma graça estar aqui, celebrando, nos alegrando neste quadro, Uma Santa e Três Reitores, neste tempo bonito que a gente celebra. Obrigado, Rosa, pelo convite e vir aqui com você fazer esse nosso encontro bate-papo. É verdade, a gente já tem uma parceria longa aí, né, Frei? Verdade, nossa parceria é É antiga, verdade. desde o tempo da comunicação aqui em nosso santuário, Isso. quando apresentávamos também o programa de rádio Irmã Dulce hoje, Isso. e agora estamos aqui. Pois é, e a gente vai bater um papo aqui com o Frei Giovanni. Vou começar perguntando um pouquinho sobre essa sua chegada aqui no Santuário de Santa Dulce. O senhor chegou aqui em 2017, né? Já como chegou aqui, ainda não era reitor. Foi o seu primeiro trabalho como sacerdote, né? O senhor veio ainda diácono, né? Já era frade, mas não era ainda sacerdote. E já chegou assumindo, né, esse trabalho já chegou como reitor do santuário. Como foi para o senhor essa responsabilidade, assumir isso assim? Rosa, no final de 2016 foi eleito um novo governo para a província e o provincial me chamou para assumir aqui o serviço da reitoria. Eu estava na animação vocacional da província dos Capuchinhos da Bahia e Sergipe e fui designado para assumir ainda como diácono os trabalhos aqui. Fui nomeado, na verdade, e no final de 2016 cheguei aqui, mas só tomei posse em 2017. Mas iniciando finalzinho de 2016, quando saiu o Frei Vanderri, e eu fui o segundo reitor, frade capuchinho, aqui do santuário. Foi uma surpresa até então, porque era um santuário que guardava as relíquias e o corpo de uma beata bem-aventurada, reconhecida pela igreja, e foi um grande desafio para mim, frade jovem, né, sem nenhuma experiência de vida paroquial, de reitoria, e tive que me reinventar, me recriar, né, no sentido de que foi um trabalho super novo, mas muito desafiador e que me propôs assim, foi uma proposição, diríamos assim, de um recomeço, de um começar, de iniciar. E isso a gente foi fazendo não sozinho, mas pedindo as luzes do Espírito Santo, a proteção e a intercessão poderosa de Santa Dulce. E com certeza eu sempre tenho a alegria de perceber que foi Santa Dulce que me escolheu para esse momento, de estar aqui vivendo todas essas alegrias como reitor do santuário. Eu também acho que foi a Irmã Dulce que escolheu o senhor. Agora o senhor falou da presença dos frades capuchinhos, né, aqui no santuário. Eles já estavam aqui bem antes, mas só em 2018 que, de fato, a fraternidade se instalou aqui no Complexo Roma, né, Frei? Fala um pouquinho desse processo, como é que foi? Pronto, para quem não sabe, Santa Dulce é franciscana, ela vem de uma congregação franciscana e Dona Dulcinha desejou muito que aqui estivesse a presença dos franciscanos. Dona Dulcinha Maria Rita, superintendente, e foi ao Convento da Piedade, né, convidar os frades capuchinhos, como filhos de São Francisco, a se juntarem à obra social de Santa Dulce, através de uma presença, visitando cada leito, cada enfermo. E eu também pude experimentar isso no ano de 2009 a 2011. Eu trabalhei aqui como frade estudante, visitando os leitos, visitando os idosos, sendo essa presença de São Francisco, essa presença franciscana, do carisma franciscano como Santa Dulce. Os frades nesse serviço chegaram aqui em 2007, existe essa nossa presença, por isso eu vivi também a graça da beatificação. O padre Alberto era reitor na época, o primeiro reitor. O santuário foi sagrado. Eu estava também no período que o santuário foi sagrado. No dia da sagração, que completamos 10 anos, eu não estava. Fui à ordenação do Frei João Paulo, que mora aqui na nossa fraternidade, foi lá em Sergipe. E no dia da sagração, o Frei João Paulo também completa 10 anos de sacerdócio. Olha, Então, a gente estava, e vieram bacana. outros frades e nós fomos para lá. Mas vivi esse período do início do santuário, diríamos assim,
quando foi sagrado. Os capuchinhos chegam em 2007, depois assumem a capelania do hospital. O Frei Mário, que hoje também trabalha aqui conosco, estava nesse serviço de capelania do hospital, assumindo toda a capelania das obras sociais, separando, diríamos assim, a capelania do hospital da reitoria do santuário, porque o padre Alberto, ele quando aqui chegou, além da capelania do hospital, que é muito trabalho, tinha a reitoria do santuário. Então os capuchinhos chegam para assumir de forma mais efetiva, após o trabalho dos estudantes, em 2013, 2012, 2013, para assumir a capelania do hospital. E aí passa um tempo na capelania, os capuchinhos vão chegando, vão se juntando outros frades, o Frei Beto, né, que já é falecido, o Frei Antônio, que por aqui passou, o Frei Mário Erck, que começaram esse trabalho, o início do trabalho pastoral, né, com autorização de Dom Murilo, né, a convite das obras sociais da Arquidiocese para compor aí essa equipe no serviço aos enfermos e também aos colaboradores funcionários das obras. Depois, em 2014, acredito que assumimos a reitoria, né, após a reitoria do padre Alberto, que era padre diocesano, se viu também a necessidade de chamar os frades capuchinhos aqui se fazerem presentes para assumir também a reitoria do santuário. Então, como eu fui na verdade, o segundo reitor frade capuchinho deste santuário de Santa Dulce dos Pobres. Na verdade, santuário Santa Dulce, só o senhor, né, Frei? A gente estava brincando aqui que os dois outros, e eu também fui reitor do santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, é assim que se chamava o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, embora era conhecido como Santuário de Irmã Dulce, mas o santuário era Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E só eu até agora fui oficialmente reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres. É verdade. Frei, o senhor agora está super antenado, né? Um tal de curte, comenta e compartilha, que ele tá demais. Todo dia curte aqui, gente, compartilha aqui. Mas esse nosso início, Frei, não foi fácil, né? Era uma comunicação diferente da que a gente tem hoje e a gente foi tendo uma evolução, né? Foi crescendo a comunicação dentro do próprio santuário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse crescimento da comunicação aqui para as obras. É isso mesmo, Rosa. Eu acho que cada reitor que passou por aqui organizou uma coisa que precisava, que era necessário naquele momento, né? O Frei Vandeir, o Padre Alberto, Frei Vandeir com o trabalho da liturgia, a organização do santuário. E quando eu cheguei aqui, o desafio era também a comunicação. Já havia algo muito pouco ainda no trabalho daquilo que é um santuário, e a gente precisava aprender também com outros santuários em relação à comunicação. Tanto é que quando aqui cheguei foi contratada, né, uma pessoa para o serviço da comunicação no santuário e o programa do rádio. Embora fosse muita coisa, né, era muito trabalho para você. Pra gente. Pra gente. Rosa era essa pessoa que nos dava um suporte. Eu me lembro quando a gente iniciou as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, que hoje já está para... Tá vendo? Tá vendo? Você tá bombando. Não sei quantas mil pessoas, né? E a gente começou de forma muito tímida, incentivando o povo a seguir, a compartilhar. E hoje a nossa rede social alcança muitos corações. Depois, com o início da pandemia, houve a necessidade de investir mais na parte técnica também de pessoal das nossas redes sociais. Já estamos no Instagram, a missa é transmitida pelo Facebook. Quem imaginaria, não? Pelo YouTube também, Pelo né? YouTube. Hoje já se pode assistir pela TV. Chega essa produção de qualidade até vocês porque houve um investimento, houve alguém que se doou, alguém que se preocupou por trás e viu a necessidade desse apostolado, não somente dentro do santuário, mas fora. Mas foi um grande desafio, Rosa. Você pode falar também, você tem autoridade. A gente só estava na rádio e depois tinha muito time das nossas redes sociais. Você todo domingo, todo evento, tirando os retratos, as fotos. Tirando retrato, sempre que o senhor precisar, estamos aqui. Mas estavam os desafios que foram a comunicação aqui em nosso santuário. E agora está bem melhor. Eu acho que a tendência é melhorar, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo tem se encaminhado. Amém. O senhor falou das nossas aventuras, né, das coberturas. Vou pedir para o senhor contar um pouquinho sobre a representação que o senhor fez das obras
lá no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude, né? Na cidade do Panamá. Como é que foi isso aí para o senhor? Começou uma peregrinação, né? Lembra? Eu acho que antes da Jornada Mundial da Juventude, nós já fizemos um ensaio da peregrinação da imagem de Santa Dulce. Isso. Saímos com essa santa na cabeça, a fim de propagar e incentivar a devoção na primeira festa de Santa Dulce. Aqui como reitor que eu estava, você também já estava e nos ajudou nesse processo, não sei se você se recorda, Sim. de sairmos em peregrinação com a imagem de Santa Dulce, espalhando pela Arquidiocese de Salvador essa devoção ao Anjo Bom da Bahia do Brasil, que no entanto, que no momento era bem-aventurada. Depois tivemos a graça de irmos nós dois juntos, né, em 2019, foi 19, né? Que nós fomos à Jornada Mundial da Juventude, saímos aqui com aquela geladeira, que era uma mala que o Frei Mário tinha emprestado a gente com essa mala na cabeça. Eu era o único homem que tinha, não ia deixar aí as damas carregarem o peso, e ia eu com essa mala pesada, com tanta coisa, tanto material de divulgação. Mas foi um momento de muita alegria, rimos muito, achamos alguns sirineus que nos ajudaram a carregar essa mala pesada. A gente brincava, é a geladeira, não esqueça a geladeira do Frei Mário, né, que era a mala que o Frei Mário tinha emprestado. E a gente com essa mala para cima e para baixo, pagamos aí o excesso de peso, tivemos que deixar metade no caminho do... E eu carregando essa mala. Mas foi uma experiência muito bonita, que quando chegamos no Panamá, pegamos um ônibus, aqueles ônibus que a gente pensa, América Central, lá a gente pensa que, né? Mas era um ônibus de filme antigo. E tivemos que atravessar de um país a outro, do Panamá a Costa Rica, com esse ônibus, um espaço pequeno, né? Aqui esse ônibus antigo não tinha banheiro, uma viagem de 2 dias, sem parar. Paramos, foi na Polícia Federal, que foi aí tirar a foto de todo mundo, aquela fila imensa. E viajando aquelas estradas pequenas, apertadas. Eu me lembro que o ônibus deu um defeito numa colina alta, um frio que eu nunca tinha sentido aquele frio antes, né? Nós descemos, tinha uma casa com a lareira ligada e nos esquentamos ali, a mulher serviu um chocolate até consertar o ônibus que tinha dado um prego, como a gente diz aqui na Bahia. Foi uma aventura, eu pensei que eu não ia chegar vivo daquela... Mas foi importante para a gente divulgar na imagem de Irmã Dulce pelo mundo. Né? Foi, a gente na Costa Rica divulgamos bastante a imagem de Santa Dulce dos Pobres. Eu acho que depois, naquele mesmo ano, as pessoas que receberam o santinho de Santa Dulce de fora, né, que a gente distribuiu, deve ter ficado alegre quando a canonização, né, ter conhecido um pouco a vida de Santa Dulce. Muitos estrangeiros tiveram acesso ali a Santa Dulce dos Pobres. A gente levou para o conhecimento, distribuiu, né? Foi um trabalho de evangelização muito bonito, tanto na Costa Rica. Hoje o pessoal ainda posta foto no dia da canonização. Achava bonito que o pessoal postava foto e marcava a gente lá, marcava o santuário, a fotozinha, né, do santinho de Santa Dulce dos Pobres. E isso foi bonito demais. No mesmo ano Santa Dulce foi, né, elevada à honra dos altares. Também fomos ao Panamá, na Costa Rica, levando a imagem de Santa Dulce, né? E aí fomos divulgando a imagem, enrolado na bandeira. Um levava uma bandeira enorme, outro levava a geladeira que não podia largar, né? Com todos os materiais para divulgação. Mas foi bom. Mas foi bom, né, Frei? Essas suas aventuras, o senhor tem muita história para contar. Tem que escrever. Mas um dos momentos que o senhor passou também nesse ano de 2019, como o senhor disse mesmo, foi essa emoção de estar reitor do santuário quando Irmã Dulce recebeu, né, o título de santa, passou a ser canonizada, foi canonizada. E como é que foi esse processo para o senhor? O senhor estava aqui na reitoria, já estava com o processo de pastoral, mas receber essa responsabilidade, como é que foi desde o anúncio? Conta esse processo para a gente. Eu tive algumas alegrias na minha vida. E na minha vida, uma das alegrias foi entrar na vida religiosa, ser frade capuchinho. Outra alegria foi da minha profissão religiosa como frade, depois da minha ordenação sacerdotal, e também uma outra alegria que eu vou levar por toda a minha vida no meu coração é a alegria da canonização, né? Ser o reitor que acompanhou todo o processo de canonização aqui nas obras sociais, e nem imaginava um dia. Eu me lembro que eu ficava na minha casa assistindo aí no interior as obras sociais passando,
a Igreja do Bonfim, o Hospital de Irmã Dulce passava. Depois, com uns 13 anos, foi o primeiro acesso que eu tive mais de perto às coisas de Santa Dulce. Foi quando teve uma exposição do memorial lá na minha cidade de Ilhéus. E nunca imaginava. Depois, como estudante, vim trabalhar aqui nas obras. Participei da beatificação daquele processo de um pouco mais distante, mas participei, vivi aquele momento. E depois nem sabia que ia ter a graça de um dia ser reitor deste santuário, porque com certeza os frades os superiores iam pensar em alguém mais experiente, mas Dulce me escolheu para vir para cá. E a surpresa, dia 13 de maio de 2019, recebemos o grande anúncio. Eu me lembro que eu estava celebrando a missa, celebrei a missa. Quando acabou a missa, alguém foi lá correndo e disse: Frei, tem uma notícia aqui, veja se não é fake news, veja se confirma isso. Quando olhamos a confirmação, era o site oficial do Vatican News, dizia que o Papa Francisco tinha aprovado o milagre para a canonização de Santa Dulce dos Pobres e que a canonização estava para ser marcada, era logo logo. E depois disso nós fomos à rádio, sabendo de tudo já, com alegria tomava o nosso coração. O povo começava a chegar aqui, nós fomos à rádio, gravar os programas Irmã Dulce hoje sem poder dizer nada, porque só poderíamos dizer alguma coisa após o pronunciamento do arcebispo, que seria às 14h, né? E a gente, alegremente, né, fomos fazer esse programa, retornamos, o pessoal já tinha tomado o santuário, só no anúncio, né, dessa canonização, as TVs, televisão, as mídias todas aqui na porta, a gente, boca de siri sem poder dizer nada, porque é um processo da canonização muito secreto, né, muito silencioso, tinha coisa que ia fazer que a gente ficava em silêncio. Por exemplo, a exumação mesmo, depois, né, com o processo que precisou fazer a exumação, né? Aquele dia que marcou a minha vida, o dia que nós abrimos o túmulo de Santa Dulce dos Pobres para os postuladores fazerem a exumação, romper o lacre, fazer a produção de mais relíquias, trabalhar o corpo para fazer o novo túmulo. Quando abre, né, aquela alegria. Pouca gente, eu fui agraciado. E uma outra graça maior que pouca gente sabe é que quando abre a caixa das relíquias, que fecha novamente, tem um pergaminho que se coloca dizendo o Santo Padre, quem foi naquele momento da canonização, quem era o arcebispo da cidade de São Salvador, e tem também lá dizendo quem era o reitor da época, então daquele momento. Então está lá no túmulo de Santa Dulce a nossa assinatura, a minha assinatura, dentro daquele pergaminho, né? Pouca gente sabe disso, a gente nunca revelou isso publicamente, mas tem lá o nosso nome no pergaminho, né? Juntamente com o da superintendente, dos postuladores, dentro da urna que contém o corpo, as relíquias de Santa Dulce, que se daqui a não sei quantos, daqui a 500 anos forem abrir, a 1000 anos forem abrir, está lá registrado na história esse nosso nome. E um momento belíssimo quando fomos a Roma, né? E de lá assistimos a canonização, aquele dia que fica na minha memória sempre. Eu sempre lembro com alegria e gratidão a Deus, agradecendo porque Nosso Senhor assim me escolheu para nesse momento, né? E bonito também foi a Semana da Gratidão que você viveu e a festa na Fonte Nova, né? Meu Deus, que bonito aquilo, aquela imagem que ficou na minha cabeça de Santa Dulce sendo levada naquele final de missa com os celulares todos ligados. Rapaz, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. A canonização marca profundamente a minha vida como reitor. Que lindo isso, Frei. É bonito ouvir seu testemunho sobre isso. Falando ainda em canonização, no dia que Irmã Dulce foi canonizada, o nosso santuário também recebeu um presente, né? Aquele lugar que até então tinha o título de Santuário da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, passou a se chamar Santuário Santa Dulce, o primeiro santuário, né? Como é que é esse processo para o senhor? Explica um pouquinho para todo mundo saber. Pronto, o santuário ele se chamava, como você já disse, Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, e no momento da canonização, o bispo, o arcebispo Dom Murilo achou por bem, no momento da canonização, lá quando o Papa canonizava a Santa Dulce, aqui, após aquele momento,
já se proclamava este santuário, não mais Santuário da Imaculada Conceição, mas Santuário Santa Dulce dos Pobres, ela como padroeira titular deste santuário. E eu estava em Roma, mas estava ligado aqui ao santuário, o bispo lendo o decreto, acompanhando, e automaticamente, consequentemente, eu, como reitor do santuário, confirmando, né, como reitor do santuário Santa Dulce dos Pobres. Então eu brinquei no início, né? Os outros reitores foram reitores do Santuário da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, mas eu tive a graça de ser o primeiro reitor, diríamos assim, com o nome de Santuário Santa Dulce dos Pobres. Para mim é uma alegria imensa, esse santuário que é muito visitado, que é a Casa de Santa Dulce, a casa dos amigos de Dulce, dos devotos, dos peregrinos. E a alegria maior é acolher todos os dias, diariamente, pessoas que vêm aqui, que vêm neste santuário buscar essa esperança. Como a gente reza na oração de Santa Dulce, as pessoas que vêm renovar essa fé e essa esperança. Frei, agora vamos falar de uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Nesse último ano a gente passou por momentos, o Brasil e o mundo têm passado por momentos difíceis por conta da pandemia da Covid-19, e o senhor é o reitor, né, que tem conduzido o Santuário de Santa Dulce no meio dessa crise, né? É um momento complicado, delicado, né, para o mundo, e o senhor está aqui na Casa do Anjo Bom da Bahia, continua nesse seu processo. Como é para o senhor estar aqui na gestão desse santuário durante a pandemia? Foi um desafio muito grande quando no dia 13 de março do ano de 2020 houve um decreto para fechar o santuário, fechar as igrejas, na verdade, por causa do avanço da pandemia. Mas a gente nunca deixou de atender as pessoas, porque o nosso santuário ele está ligado a um hospital, uma obra social. E não é somente eu, mas o Frei Mário, o Frei João Paulo, como a gente já disse, a gente mora aqui nas obras sociais, nós temos uma fraternidade dos capuchinhos aqui nas obras sociais, e no momento o coração sempre dizia, precisamos permanecer, porque nós frades somos, diríamos assim, essa referência, somos nós que somos os responsáveis de manter acesa essa esperança, essa serenidade na vida do povo. Então, mesmo com os santuários à porta fechada, a gente atendeu muita gente que estava não doente por causa do vírus, mas doente psicologicamente falando, espiritualmente falando, né? Doente, desanimado, triste. Então esse santuário, naquele momento, foi um sinal de esperança, de vida para muita gente. Muitas pessoas diziam, Frei, pelo amor de Deus, eu preciso ir aí aos pés de Santa Dulce rezar por alguém que está doente na minha família, por alguém que está passando. Então, diante de um convite desse, por mais decreto que havia, né, questão de segurança, a gente exigia muito vir sozinho para rezar, para uma conversa, para um atendimento, né, e a gente sempre, embora as portas estavam fechadas, mas os corações estavam abertos, porque eu tenho consciência que essa é a última porta. Santa Dulce falava que esta é a última porta. Esta é a casa da última porta, e essa porta nunca será fechada. É a porta do nosso coração. Mesmo que digam os decretos, tranque as portas físicas estarão fechadas, mas o coração estará sempre aberto, porque é isso que era o coração de Santa Dulce, estava sempre aberto. Então os atendimentos, guardando, claro, os protocolos, as medidas de segurança. Esse santuário no tempo desta pandemia foi um sinal de esperança a muita gente. A porta estava fechada, mas às vezes alguém batia. Frei, não tem o que comer lá em casa, não é? Eu não sei o que é que eu vou dar hoje para os meus filhos. E a casa de Santa Dulce deve ser esse lugar do acolhimento, a casa da fraternidade. E não tinha como não abrir as portas e oferecer de comer às pessoas. No momento em que todo mundo saiu da rua, por causa desta pandemia, que o pessoal estava em casa, tinha muita gente, os irmãos em situação de rua, são os filhos de Dulce. E o santuário, juntamente com o órgão, o núcleo daqui das obras sociais, o CCDP e as amigas de Dulce, logo tratou de fazer uma campanha para sair e dar de comer a esses irmãos. Embora as portas físicas do santuário estivessem fechadas. Muita gente encontrou, embora as portas do santuário física tivessem fechado,
a ternura de Deus, experimentou da misericórdia do Senhor, né, do conforto do Senhor. E depois, quantos corações, a gente teve que se reinventar, se recriar em relação às redes sociais, quantos corações foram tocados, quantos relatos de agradecimentos das pessoas que foram tocadas. Eu me lembro que quando começou o primeiro dia, eu chamei Alan, o coordenador, o líder da Ascom, do serviço de comunicação, e disse: a gente precisa transmitir as missas. E Alan disse: para quando é? Daqui a uma semana? Não, eu acho que é para tarde, a missa da tarde. E aí providenciaram logo um celularzinho na capela da gente, a gente começou a transmitir as missas, começou com o celular, né? Eu mesmo, à tarde, fazia o som, mexia ali, movimentava o celular, e o Frei Mário, na oração da misericórdia, apresentava, né? Eu mesmo respondia cá, por trás das câmeras. Foi assim um desafio muito grande. Mas a evangelização hoje alcança milhares de pessoas por causa do esforço de tanta gente que tem por trás desses fios, dessas câmeras, que não é somente o Frei Giovanni, mas é toda uma equipe de gestão do santuário, na pessoa de Márcio, né, que conduz aí o santuário, Márcio Didier, da nossa superintendente que viu essa necessidade nossa e também sempre nos ajudou, de toda a equipe de comunicação da Ascom aqui das obras, de comunicação do santuário, os nossos amigos, parceiros, né, que incentivaram a gente a não recuar, mas a progredir, a caminhar, a avançar. Então hoje são 10 anos que a gente celebra de história, de sofrimento, de alegrias, de dificuldades, mas também de muita esperança. E esse tempo é um tempo de muita esperança para todos nós, né? Neste santuário, aqui é a casa da esperança. Eu dizia nas missas que as pessoas buscam a saúde lá no hospital, mas aqui também buscam a saúde da alma, a saúde psicológica, muitas vezes, porque é uma conversa, um atendimento. Então esse santuário, neste tempo de pandemia, desculpe a demora, Rosa, na resposta da pergunta, mas foi uma casa da esperança. E assim é o coração de Santa Dulce. É bom, para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho da sua relação com Nossa Santa, né? Irmã Dulce, quando entra na vida das pessoas, ela entra e fica, né? É algo que fica intrínseco à pessoa, a própria pessoa. Como é essa sua relação com ela? O que você leva para a sua vida de Santa Dulce? Primeiramente, a gente fica conhecido como o padre de Irmã Dulce. Lá o padre de Irmã Dulce, o Frei de Irmã Dulce, eu estava voltando de Aparecida, que fomos fazer uma visita, e alguém dizia lá no aeroporto: olha o padre de Irmã Dulce, não é? A gente fica conhecido como o padre de Irmã Dulce, de Santa Dulce. E de fato eu sou dela. Ela cuida de mim. No tempo da pandemia, quando começou, eu estava muito preocupado com as pessoas, com meus familiares. Minha mãe também já está entrando na idade, né? Chegando à idade. E a gente fica daqui sempre preocupado, porque a gente tem que cuidar do povo de Dulce, povo de Santa Dulce. Tem que cuidar das pessoas que nos procuram. Eu falei, assim, eu fui lá e entreguei: olha, Dulce, cuida da minha família, cuida da minha mãe, né? Cuida dos meus irmãos, que eu vou cuidar das suas coisas, eu vou cuidar dos seus filhos. E de fato, Santa Dulce, eu tenho sentido a presença dela, mesmo de forma... Sou indigno, pecador, né? Sou um pobre frade capuchinho, frade menor, filho de São Francisco. Mas o quanto Deus, Santa Dulce, tem cuidado de mim, né? Tem cuidado da minha família, tem me fortalecido. Às vezes a gente humanamente pensa que não vai dar conta, mas no outro dia acorda revigorado, reza, continua, e eu levo de Santa Dulce para a minha vida o seu testemunho, a sua virtude. Nunca desanimar, a sua persistência me encanta. Mesmo nos momentos mais cansativos, nos momentos mais dolorosos e difíceis, ela nunca disse: eu vou ficar aqui na minha casa acomodada. Pelo contrário, ela soube sair e ir ao encontro dos outros que necessitavam. Então eu aprendo isso, eu vivo isso. Além de ser o padre de Santa Dulce, eu também tento viver um pouquinho as virtudes dela, sobretudo a virtude do acolhimento. Bom, Frei, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro. É sempre muito bom dividir a telinha com o senhor.
E agora, curte, comenta e compartilha? Com certeza. Eu acho que eu fui o reitor que mais demorei falando. Foi maravilhoso. Mas tá bom, foi o nosso papo. Curte, comenta e compartilha, Rosa. Aí, curta as nossas redes sociais, divulgue, comente, compartilhe. Gente, esse foi o quadro Uma Santa e Três Reitores, com a participação de Frei Giovanni Messias, nosso atual reitor. Continuem curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes sociais, seguindo as redes do santuário, tá bom? Frei, o senhor encerra fazendo a oração de Santa Dulce pra gente? Com certeza. Curte, comenta e compartilha, gente. Vamos compartilhar essa ideia de amor. Neste tempo, deixa eu aproximar aqui que a santa é minha. Nossa, ela é minha e eu sou dela. Né? Santa Dulce dos Pobres. Então, vamos rezar por você que nos acompanha, que reza conosco, que celebra esses 10 anos do nosso santuário com a gente. Você que faz essa peregrinação virtual todos os dias, através da nossa programação pelas redes sociais. Pedir a intercessão de Santa Dulce, por todos aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, os que estão desempregados. Neste momento, a gente quer rezar, pedindo a intercessão do anjo bom. Rezemos a oração poderosa de Santa Dulce dos Pobres. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Rogai por nós, Santa Dulce dos Pobres, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.